Márcia estava a caminho do cemitério, um trajeto que repetia todos os sábados como um ritual de amor e memória que havia cultivado nos últimos 5 anos, desde a morte de seu marido, Eduardo. Eles tinham sido almas gêmeas, inseparáveis e profundamente conectados, até que uma doença brutal e inesperada levou Eduardo embora. Agora, aos 55 anos, Márcia vivia só, cercada pelas lembranças da vida que compartilharam. Assim que chegou ao cemitério, Márcia foi recebida com acenos e saudações calorosas dos funcionários. Eles todos conheciam sua história. A mulher que, chuva ou sol, nunca deixava de visitar o túmulo de seu amado Eduardo aos sábados. Era um pequeno consolo, esse reconhecimento e a empatia que emanava daqueles que, de certa forma, se tornaram uma parte extensa de sua família. Com os rituais familiares, ela substituiu a vela e limpou a lápide, cuidadosamente removendo as flores secas da última semana. Naquele dia, porém, Márcia se deu conta de que havia esquecido de trazer novas flores, um deslize pouco comum em sua rotina meticulosa. Ela caminhou até a floricultura do cemitério e comprou rosas frescas, as favoritas de Eduardo. Quando retornou, Márcia se deparou com uma cena incomum. Um menino pequeno de uns 7 anos estava sentado no túmulo de Eduardo, sozinho e com olhar pensativo. Márcia se aproximou delicadamente, surpresa e curiosa. "Olá", ela disse com sua voz suave, tentando não assustar o menino. "Tudo bem com você?" "Sim", respondeu o menino, olhando para ela com certa surpresa em seus olhos por ter sido notado. "Onde estão seus pais?", Márcia perguntou, olhando ao redor, preocupada com a possibilidade de o menino estar perdido. "Não sei onde eles estão", disse o menino com uma inocência preocupante. "Eu vim com um homem que não conheço muito bem." "Qual é o seu nome?", Márcia perguntou, tentando entender a situação. "Eduardo", respondeu o menino. A coincidência do nome fez o coração de Márcia palpitar mais forte, uma onda de emoção a invadindo. "O mesmo nome do meu marido", pensou ela, surpresa e um tanto emocionada. "Eduardo, quem exatamente trouxe você aqui?", perguntou Márcia, a preocupação crescendo dentro dela. "Um amigo da minha mãe. Ela disse que eu poderia vir aqui para conhecer o lugar onde as pessoas descansam. Ele foi encontrar alguém e me disse para esperar aqui." Márcia olhou ao redor, percebendo que não havia sinais do homem mencionado por Eduardo. Ela decidiu não deixar o menino sozinho e sentou-se ao lado dele. "Você já veio aqui antes, Eduardo?", perguntou Márcia enquanto colocava as rosas no túmulo. "Não, é a primeira vez. É um lugar quieto. Eu gosto", disse ele, olhando para as rosas com interesse. "Essas eram as flores favoritas do Eduardo que está aqui", Márcia explicou, sentindo-se estranhamente confortável em falar com o menino sobre seu marido. Ele amava a natureza. "Minha mãe também gosta de flores", disse Eduardo, um sorriso tímido cruzando seu rosto. Eles continuaram conversando, Márcia cada vez mais preocupada com a ausência do adulto que acompanhava o menino. Ela decidiu que não poderia deixá-lo sozinho e começou a planejar o que fazer a seguir, talvez envolver os funcionários do cemitério ou até mesmo a polícia, se necessário. Durante a conversa, o pequeno Eduardo, com uma lógica singela de criança, mencionou que aquele túmulo, marcado com o nome Eduardo, deveria ser do seu avô, já que compartilhavam o mesmo nome. Márcia, embora surpresa com a coincidência, sorriu com a inocência do menino, encontrando um pouco de leveza em meio à situação incomum. Eles continuaram sentados juntos ao lado do túmulo, conversando sobre trivialidades. Eduardo falava sobre sua escola, seus amigos e seus jogos favoritos. Márcia, por sua vez, contava histórias sobre o marido que o túmulo ao lado homenageava. Mas à medida que o tempo passava e a luz do dia começava a diminuir,
Márcia sentia sua preocupação crescer. Não havia sinal de qualquer adulto responsável pelo garoto, e o cemitério logo começaria a fechar. Finalmente, decidindo que não poderia mais esperar, Márcia levou Eduardo até os funcionários do cemitério, perguntando se alguém tinha visto algum adulto procurando por uma criança ou se conheciam o garoto. Infelizmente, nenhum deles reconheceu Eduardo ou soube informar sobre seus acompanhantes. Sentindo-se sem opções, Márcia chamou a polícia, preocupada, mas sabendo que era o melhor a fazer para a segurança do garoto. Enquanto aguardavam a chegada da polícia, Eduardo começou a mostrar sinais de ansiedade. Ele olhava em volta, claramente assustado, e perguntava repetidamente por seu pai. "Como se chama seu pai, Eduardo?" Márcia perguntou, tentando distraí-lo e coletar informações que pudessem ajudar. "Dário", respondeu o menino, balançando as pernas com nervosismo. Logo, uma viatura da polícia chegou ao cemitério. 2 policiais desceram e se aproximaram de Márcia e Eduardo. Com cuidado e gentileza, eles fizeram perguntas a ambos, tentando entender a situação e coletar o máximo de informações possíveis. "Vamos verificar as câmeras de segurança do cemitério para ver se conseguimos encontrar quem trouxe você aqui, Eduardo", explicou um dos policiais. As câmeras de segurança mostraram imagens de um homem usando boné, óculos e máscara, que conduzia Eduardo pela mão até o túmulo de Eduardo. Com as informações fornecidas pelo menino, os policiais conseguiram encontrar o número de telefone de Dário. Ao fazerem o contato, descobriram que Dário estava desesperadamente procurando pelo filho após perceber que o filho não voltou da casa da mãe. Rapidamente, Dário dirigiu-se ao cemitério, angustiado, mas esperançoso de reencontrar seu filho são e salvo. Ao chegar, Dário correu em direção a Eduardo, que, ao vê-lo, iluminou-se com um sorriso e gritou de felicidade. O reencontro foi emocionante, com Dário abraçando seu filho apertado, agradecendo a Márcia e aos policiais por cuidarem dele. A situação no cemitério continuava tensa, com a polícia fazendo uma série de perguntas a Dário sobre o desaparecimento temporário de seu filho, Eduardo. Márcia, embora fosse apenas uma testemunha acidental de todo o incidente, se encontrou profundamente envolvida, ouvindo cada detalhe. Dário explicou que a mãe de Eduardo tinha pedido para passar um dia com o filho, algo que ele concordou de bom grado, pois nunca imaginou que algo pudesse dar errado. Porém, conforme as horas passavam e não havia notícias deles, Dário começou a se preocupar. A ansiedade aumentou ainda mais quando a polícia lhe mostrou as imagens de um homem desconhecido levando Eduardo até o cemitério. Dário afirmou que nunca tinha visto aquele homem antes e ficou confuso e alarmado com a situação. "Quem era aquele homem, filho?" perguntou Dário a Eduardo, esperando que talvez o garoto pudesse oferecer alguma pista. "Não sei, papai. Só sei que às vezes ele saía com a mamãe", respondeu Eduardo, sua voz baixa e hesitante. "Você gostava dele?" Dário continuou tentando entender o contexto. "Não, ele era bravo. Ele gritava comigo e com a mamãe", confessou Eduardo, fazendo Dário franzir o senho, a raiva visível em seu rosto. A polícia continuava a investigar enquanto Dário tentava, sem sucesso, ligar para a mãe de Eduardo, que não atendia o telefone. Isso só aumentava a preocupação e a frustração de Dário, temendo pela segurança de ambos. Após um longo período de questionamentos e verificações, a polícia finalmente liberou Dário e Eduardo. Antes de ir embora, Dário fez questão de se aproximar de Márcia, que tinha sido um apoio inesperado e valioso durante o incidente. "Muito obrigado por tudo, Márcia. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui com meu filho", disse Dário, genuinamente grato. "Não precisa agradecer, Dário. Eu só fiz o que esperava que fizessem por mim em uma situação dessas. Cuida bem dele", Márcia respondeu, sorrindo para Eduardo, que retribuiu timidamente. Dário e Eduardo se afastaram, deixando Márcia sozinha com seus pensamentos. Ela caminhou lentamente de volta para casa.
o encontro inesperado com Eduardo ainda ecoando em sua mente. O menino era encantador e inteligente, e ela não pôde deixar de se sentir um pouco solitária ao retornar à quietude de sua casa. Desde que Eduardo, seu marido, falecera, ela muitas vezes se imaginava cercada por uma família maior, talvez com netos correndo pelo jardim. No entanto, isso era um sonho que nunca se realizaria. Na solidão de sua casa, Márcia sentia falta da conversa e da presença vibrante do pequeno Eduardo. Aquele breve encontro havia trazido uma espécie de alegria e uma distração bem-vinda para seu sábado habitualmente solene. Agora, com a casa novamente silenciosa, ela refletia sobre a estranha forma como as vidas podem se cruzar, mesmo sob circunstâncias tão peculiares. Alguns dias após o incidente no cemitério, Márcia recebeu uma ligação inesperada da polícia local, informando-a que precisavam de seu depoimento sobre o que havia acontecido com o pequeno Eduardo. Aparentemente, o caso havia tomado um rumo mais grave, e sua testemunha era crucial. Com uma mistura de preocupação e dever cívico, Márcia concordou e dirigiu-se à delegacia no horário combinado. Ao chegar, foi recebida por um policial sério, que prontamente a informou sobre as novidades do caso. O homem que levou Eduardo ao cemitério foi preso. Descobrimos que ele tem uma longa ficha criminal. Precisamos de todos os detalhes que você puder fornecer sobre aquele dia, explicou o policial, guiando Márcia até uma sala de entrevistas. Márcia deu seu depoimento com clareza, lembrando-se de cada detalhe do encontro com o menino e a descrição do homem que havia sido capturado pelas câmeras de segurança do cemitério. Ela tentou manter-se focada, apesar da ansiedade sobre o envolvimento de uma criança em um caso tão complicado. Após finalizar seu depoimento, ao sair da sala, Márcia encontrou Dário no corredor da delegacia. Ele parecia cansado, mas aliviado ao vê-la. Márcia, que bom que você está aqui. Eduardo está em casa, seguro com a babá. Os policiais acharam melhor ele não vir, para poupar o garoto de mais situações difíceis. Como ele está se recuperando de tudo isso? Perguntou Márcia, genuinamente preocupada pelo bem-estar do menino. Ele está bem, considerando as circunstâncias, mas ainda há muito para resolver. A mãe dele está dando depoimento agora, Dário contou, olhando brevemente na direção da sala de interrogatório. Dário então se voltou novamente para Márcia, como se precisasse desabafar. Eu deveria ter previsto isso. A mãe de Eduardo nunca foi responsável. No dia em que esse homem levou Eduardo ao cemitério, ela estava bebendo com amigas e mal conseguia ficar em pé. Ela mal se importa com o filho, confessou Dário, a frustração evidente em sua voz. Dário, você não podia saber que isso aconteceria. Você está fazendo o melhor que pode. Márcia tentou oferecer algum conforto, embora soubesse que as palavras pouco poderiam fazer para aliviar a culpa que ele sentia. Eu me sinto culpado por ter deixado ela ficar com ele, mesmo que por um dia. Prometi a mim mesmo proteger meu filho, e falhei. Dário continuou, claramente atormentado pela decisão que tinha tomado. Márcia, embora não pudesse resolver os problemas de Dário, ofereceu sua empatia, ouvindo atentamente enquanto ele falava. Após alguns minutos, Dário agradeceu a Márcia por estar lá e por tudo que ela tinha feito por Eduardo naquele dia no cemitério. Obrigado, Márcia. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse cuidado dele até eu chegar. Você tem um coração enorme, disse Dário, oferecendo um sorriso cansado. Não foi nada, Dário. Qualquer um teria feito o mesmo. Espero que tudo isso se resolva logo para o bem de Eduardo. Márcia respondeu, desejando a eles força e resolução. Márcia observava Dário com uma mistura de simpatia e respeito, enquanto ele confidenciava seus medos em relação ao futuro de Eduardo. O laço que os unia era mais profundo do que o sangue. Era um vínculo de amor e responsabilidade. Ele não é meu filho biológico, Dário começou a explicar, a voz embargada pela emoção. Quando conheci a mãe de Eduardo, ela já estava grávida. Eu decidi criá-lo como se fosse meu desde o começo,
mas nunca o registrei oficialmente como meu filho. Márcia ouvia atentamente, entendendo a complexidade da situação de Dário. Quando nos separamos, ela não fez questão de levar o menino e o deixou comigo. Eu o amo como meu filho e tenho medo de que, legalmente, eu possa perdê-lo um dia. A preocupação em sua voz era palpável. Eduardo tem muita sorte de ter alguém como você, Márcia afirmou com convicção. Você é o pai que ele conhece e ama. Isso é o que realmente importa. Dário apenas acenou com a cabeça, agradecendo a Márcia por suas palavras reconfortantes. No entanto, a conversa foi interrompida pelo som da porta da sala de depoimento se abrindo. Ambos se viraram para ver quem saía. Márcia arregalou os olhos ao ver a mulher saindo da sala. A última pessoa que esperava encontrar ali. Com um misto de choque e indignação, ela não pôde se conter. "Isabela!" exclamou, sua voz mais alta do que pretendia. Isabela, a mãe de Eduardo, parou abruptamente, claramente surpresa e confusa ao ver Márcia ali. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Isabela perguntou, a voz tremendo um pouco. Dário olhava de uma para a outra, tentando entender a conexão. "Dário, essa é minha filha", Márcia explicou, ainda incrédula com a coincidência trágica de todo o enredo. Dário ficou visivelmente chocado, as palavras demorando a se formar enquanto ele processava a revelação. Isabela, claramente nervosa e talvez um pouco defensiva, virou-se para discutir com Dário, ignorando Márcia por um momento. "Por sua causa eu me meti em uma grande encrenca por ter metido a polícia nisso", Isabela acusou, a raiva evidente em seu tom. "Eu não chamei a polícia, Isabela. Foi a Márcia", Dário corrigiu, tentando apaziguar a situação. Isabela se virou bruscamente para Márcia, seu rosto contorcido pela frustração. "Até depois de anos você continua arruinando minha vida, mãe", exclamou Isabela, cada palavra carregada de ressentimento. Márcia, apesar de ferida pelas acusações, manteve a compostura. Ela conhecia bem a dor e a complexidade nas palavras de sua filha. "Isabela, eu estava aqui por acaso. Eu encontrei Eduardo no cemitério, sozinho e perdido. Eu fiz o que qualquer pessoa teria feito. Chamei a polícia porque estava preocupada com a segurança dele." Márcia explicou calmamente, cada palavra cuidadosamente escolhida para não inflamar mais a situação. "Não importa o que você diz, mãe. Você sempre encontra uma maneira de se meter onde não é chamada", Isabela rebateu, claramente incapaz de ver além de sua própria frustração. Dário observava o intercâmbio entre mãe e filha, sentindo-se ao mesmo tempo fora de lugar e preocupado com o bem-estar de Eduardo. Ele sabia que a situação familiar era delicada e complexa. E, embora não quisesse se intrometer, sentia que Eduardo precisava de estabilidade e amor. Agora, mais do que nunca. Quando Isabela se virou e saiu da delegacia, Márcia sentiu o peso do silêncio que caía entre ela e a filha. Cada passo que Isabela dava parecia distanciar ainda mais uma da outra. Márcia, tomada pela emoção, deixou as lágrimas caírem, lamentando os 5 anos de distância que agora pareciam mais profundos e irremediáveis. As lágrimas de Márcia ainda brilhavam em seu rosto quando foram interrompidas pela chegada de um policial. O policial explicou a situação, detalhando os eventos que levaram ao desaparecimento temporário de Eduardo. Isabela, depois de pegar o filho, havia sido convidada para uma festa e, irresponsavelmente, deixou o menino sozinho em casa. O namorado de Isabela, ao chegar e encontrar o garoto lá, expressou seu descontentamento, dizendo que estava cansado da presença do menino e queria se livrar dele. Sabendo dos hábitos de Márcia através de Isabela, que frequentava o cemitério todos os sábados, ele levou Eduardo até lá, esperando que a avó o encontrasse e assumisse a responsabilidade por ele. Ao ouvir isso, Márcia percebeu a gravidade da situação, não apenas para si, mas para seu neto, Eduardo. Uma mistura de emoções a tomou, surpresa por descobrir que era a avó e tristeza pela situação de sua filha. Depois que o policial se retirou,
Deixando Dário e Márcia absorvendo as novidades, Dário, agora ciente de que Márcia era a avó de Eduardo, sugeriu que ela fosse até sua casa para ver o menino. Você deve estar querendo vê-lo, não é? Dário perguntou com um tom de gentileza na voz. Sim, muito obrigada, Dário. Eu realmente gostaria, respondeu Márcia, ainda tentando ajustar-se à realidade de que tinha um neto. No carro, enquanto dirigiam para a casa de Dário, Márcia abriu seu coração sobre Isabela, compartilhando as dificuldades de sua relação desde a infância da filha. Isabela sempre foi uma criança desafiadora. Nós brigávamos muito porque ela frequentemente se envolvia em confusões. Quando ficou mais velha, ela simplesmente saiu de casa e raramente voltava. A última vez que a vi foi no funeral do pai dela e depois disso, ela desapareceu completamente. Nem mesmo me disse que tinha tido um filho, Márcia confidenciou, suas palavras carregadas de tristeza e arrependimento. Ao chegar na casa de Dário, Márcia foi recebida com um caloroso abraço por Eduardo. A criança, com uma expressão de alegria inocente, logo foi informada por Dário, de maneira gentil e cuidadosa, sobre quem Márcia realmente era. Eduardo, esta é Márcia, sua avó, disse Dário, observando atentamente a reação do menino. Eduardo olhou para Márcia com um sorriso luminoso e respondeu com entusiasmo. Eu sabia! O túmulo onde você me encontrou era do meu avô, então. A confirmação trouxe um sentido de fechamento para Eduardo e um novo começo para Márcia. Eles passaram o restante do dia juntos, conversando e conhecendo-se melhor. Márcia rapidamente percebeu que, não fosse pela dedicação de Dário, Eduardo poderia ter tido um destino muito diferente, talvez perdido nas dificuldades da vida urbana sem um guia adequado. Nos dias que se seguiram, Márcia tornou-se uma presença constante na casa de Dário. Ela vinha diariamente, aproveitando cada momento para fortalecer seu vínculo com Eduardo, que parecia florescer com a atenção e amor de sua avó. Dário, embora estivesse frequentemente ocupado com o trabalho, ficou aliviado e grato pela ajuda de Márcia, especialmente nas tardes quando Eduardo ficava sob os cuidados de uma babá. Márcia, não sei como agradecer por toda a ajuda. Eduardo adora estar com você. Dário expressou sua gratidão durante uma de suas conversas. Não precisa agradecer, Dário. Cuidar do Eduardo é um prazer para mim. Ele trouxe um novo propósito para minha vida. Márcia respondeu, sentindo uma paz que não conhecia há muito tempo. A nova rotina trouxe uma sensação de família e comunidade que ambos, Márcia e Dário, valorizavam profundamente. No entanto, a harmonia foi interrompida um dia pela chegada inesperada de Isabela na casa de Dário. Ela anunciou que levaria Eduardo para passar alguns dias com ela, uma decisão que surpreendeu Dário e Márcia. Isabela, você tem certeza que isso é o melhor para Eduardo agora? Dário questionou, claramente preocupado com a estabilidade do menino. Ele é meu filho, Dário, e eu quero passar algum tempo com ele. Não posso? Isabela respondeu, seu tom defensivo e firme. Márcia, tentando mediar a situação, decidiu conversar com Isabela. A conversa rapidamente se tornou tensa, como sempre acontecia entre mãe e filha. Isabela, não estou tentando te controlar. Estou tentando te ajudar a ver o caminho certo. Você sempre se envolveu com as pessoas erradas e tomou decisões que te colocaram em risco. Márcia argumentou, sua preocupação de mãe transparecendo claramente. Mãe, você nunca me deixou ser eu mesma. Você sempre acha que sabe o que é melhor para mim? Não é justo. Isabela retrucou, sua frustração evidente. Sem querer prolongar a discussão, Isabela pegou Eduardo e saiu, deixando Márcia e Dário preocupados e um pouco desolados. Márcia sentiu uma dor profunda ao ver sua filha partir novamente, especialmente levando Eduardo, cuja estabilidade ela tanto valorizava. Depois que Isabela e Eduardo saíram, Márcia e Dário ficaram no silêncio, ponderando sobre o futuro e o que ele reservava para todos eles.
Dário estava claramente preocupado, mas Márcia, apesar de também estar, tentou oferecer algum conforto. Dário, vamos dar a ela uma chance. Talvez Isabela precise desse tempo com Eduardo para perceber a importância da maternidade. E se algo der errado, estaremos aqui para Eduardo, como sempre estivemos. Márcia disse, tentando manter a esperança viva. Ambos sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam determinados a fazer o que fosse necessário para garantir que Eduardo crescesse em um ambiente amoroso e seguro, independentemente dos desafios que Isabela pudesse trazer. O desenrolar do caso entre Dário, Isabela e Eduardo tinha sido tenso e emocionalmente desgastante. Dário, com o apoio incondicional de Márcia, estava profundamente preocupado com o bem-estar de Eduardo e não conseguia acreditar que Isabela, de repente, decidira não apenas ficar com o filho, mas também exigir pensão. Quando Dário compartilhou as notícias com Márcia, ela ficou igualmente chocada com a atitude de sua filha. Como ela pode fazer isso? Márcia lamentou, sua voz tremendo de indignação. Ela mal esteve presente na vida do Eduardo e agora quer tomar tudo de você, Dário. Eu simplesmente não entendo, Márcia. Eu só quero o melhor para Eduardo. Dário respondeu, sua expressão carregada de preocupação. Os dias que antecederam o julgamento foram difíceis. Tanto Márcia quanto Dário sentiam uma falta dolorosa de Eduardo, cuja alegria e inocência haviam se tornado uma parte essencial de suas vidas. Finalmente, chegou o dia do julgamento. Dário e Isabela se encontraram no tribunal, um ambiente carregado de tensão e expectativas. A juíza, uma mulher de meia idade com um olhar perspicaz, ouviu atentamente os argumentos dos advogados antes de iniciar seu interrogatório. Senhor Dário, desde quando você cuida do Eduardo? Perguntou a juíza. Desde o nascimento dele, meritíssima, Dário respondeu, sua voz firme. E a senhora Isabela? O que tem feito pelo menino? A juíza virou-se para Isabela. Dário hesitou, olhando para Isabela, que rapidamente interveio. Eu visito meu filho, disse Isabela, tentando parecer confiante. A juíza, com um leve tom de sarcasmo, respondeu. Parabéns por fazer o mínimo esperado. Ela então continuou, olhando diretamente para Dário. E ela ajuda financeiramente com o menino? Não, meritíssima. Dário respondeu com simplicidade. Por que você quer a guarda do Eduardo e ainda por cima uma pensão? A juíza dirigiu-se novamente a Isabela. Agora que não estou mais namorando, quero ser mais presente na vida do meu filho. E como o Dário ganha mais do que eu, acho justo que ele me ajude financeiramente. Isabela explicou, tentando justificar sua posição. E por que você sempre deixou o Eduardo com o Dário? Perguntou a juíza. Eu estava em um relacionamento com um homem violento e passava pouco tempo com meu filho, Isabela confessou, baixando o olhar. A juíza, após ouvir a confissão, parou de fazer perguntas por um momento antes de falar. Isabela, você permitiu que um homem violento entrasse na sua casa e deu preferência a ele em vez de seu próprio filho. Suas atitudes colocaram a vida do seu filho em risco. E ainda assim, você pede pensão a um homem que cuidou do seu filho sem nenhuma obrigação legal. A sala ficou em silêncio enquanto a juíza tomava uma pausa dramática, todos aguardando sua decisão. Eu já tomei minha decisão, anunciou a juíza. Isabela, você deverá pagar uma pensão a Dário, pois ele cuidará de Eduardo. A guarda de Eduardo ficará com Dário, e se ele assim desejar, poderá registrar o garoto em seu nome. Isabela, visivelmente chocada e furiosa com a decisão, teve que engolir sua raiva. Ela queria protestar, gritar contra a decisão que sentia ser injusta, mas sabia que qualquer explosão de emoção só pioraria sua situação. Márcia e Dário, aliviados com a decisão, saíram do tribunal juntos, sentindo-se gratificados por saber que Eduardo estaria seguro e bem cuidado. Enquanto caminhavam para fora do tribunal, Márcia colocou a mão no ombro de Dário, oferecendo um silencioso agradecimento pelo amor
e dedicação que ele tinha mostrado ao seu neto. O vínculo entre eles havia sido fortalecido ainda mais por essa provação, e ambos sabiam que, a partir de agora, tudo que importava era o bem-estar de Eduardo. Após a tumultuada decisão judicial, a vida de Eduardo, Márcia e Dário gradualmente retornou à sua rotina normal. Márcia, em particular, encontrava imenso prazer e propósito em cuidar de seu neto, aproveitando cada momento que passava com ele, ensinando-o e vendo-o crescer. A casa de Dário tornou-se um refúgio de amor e cuidado, um lugar onde Eduardo podia sentir-se seguro e amado. Um dia, Isabela apareceu na casa de Dário, uma visita inesperada que trouxe consigo uma onda de tensão inicial. Com os olhos marejados e a voz trêmula, Isabela expressou seu desejo de passar algum tempo com Eduardo. Eu realmente estou com saudades do meu filho, Dário. Eu gostaria de ficar um pouco com ele, disse Isabela, claramente nervosa sobre como sua solicitação seria recebida. Dário, cauteloso, mas entendendo a importância do vínculo entre mãe e filho, concordou com o pedido de Isabela, mas impôs uma condição. Tudo bem, Isabela, você pode ficar com ele, mas Márcia estará presente. Ele disse, não disposto a correr qualquer risco com a segurança de Eduardo. Isabela hesitou por um momento, mas finalmente concordou, reconhecendo que essa era a única maneira de estar com seu filho naquele momento. Durante a visita, Márcia observou Isabela interagindo com Eduardo. Ela percebeu que, apesar de suas falhas passadas, Isabela parecia genuinamente esforçar-se para se conectar com o filho. Márcia, embora ainda desconfiada e cautelosa, começou a ver sinais de mudança na filha, embora soubesse que apenas o tempo poderia dizer se essas mudanças eram verdadeiras e duradouras. As visitas de Isabela tornaram-se mais frequentes e, com o tempo, a relação entre mãe e filha, Márcia e Isabela, começou a mostrar sinais de fortalecimento. Ainda havia uma distância visível entre elas, um resquício das muitas dores e desentendimentos do passado, mas a presença de Eduardo funcionava como uma ponte entre as duas. Em uma dessas visitas, enquanto Eduardo brincava tranquilamente, Isabela abriu seu coração para Márcia. Mãe, eu sinto muita falta do papai. Foi por isso que dei o nome dele ao Eduardo. Eu queria que algo dele continuasse comigo. Isabela confessou, suas palavras carregadas de nostalgia e dor. Eu sei, querida. Seu pai te amava muito e tenho certeza de que ele estaria orgulhoso de ver o homem que o Eduardo está se tornando. Márcia respondeu, sentindo uma pontada de tristeza ao lembrar do marido. Inspiradas por essas emoções compartilhadas, Márcia, Isabela e Eduardo decidiram fazer uma visita ao cemitério onde Eduardo, o avô, estava enterrado. Juntos, eles caminharam pelos tranquilos caminhos do cemitério até chegarem à lápide de Eduardo. Ali, os três uniram-se em oração, um momento de paz e reflexão sobre o passado, presente e futuro. Quando se levantaram para partir, uma leve brisa soprou sobre eles, trazendo consigo uma sensação de frescor e renovação. Parecia, de alguma forma, um sinal de que, apesar de todos os desafios e tempestades que enfrentaram, havia esperança e possibilidade de um futuro melhor.